É muito doido pensar nisso, né? Assim, mas eu tô algumas semanas já tentando fazer um conteúdo, criar algum conteúdo específico aqui para esse canal no YouTube que eu criei. E eu sempre esbarro nessa autocrítica, assim, sabe? Ficar me criticando porque eu acho que não tá bom, porque não é algo que vai ser interessante para as pessoas assistirem. E aí eu peço ajuda para a inteligência artificial, e aí a inteligência artificial me dá um roteiro perfeito, muito bonitinho, muito bom, e aí eu falo, cara, tá, mas aí não sou eu. Não sou eu que tô falando isso daí. Não sou eu que tô fazendo isso daí. Então eu fico pensando como criar algum conteúdo que seja relevante, interessante aqui para esse meu canal, mas que não seja um conteúdo, que tem que ter um gancho, que tem que ter uma coerência muito perfeita assim, né? Acaba sendo uma coisa tão programada, né? E eu acho que a gente tá tão de saco cheio de tanta coisa, de tanta informação, de tanto conteúdo. Mas uma das coisas que eu acho que fizeram diferença na minha carreira, pelo menos agora nesse momento que eu tive que mudar para Belo Horizonte, e eu estou tendo que repensar a minha carreira, né? Repensar os meus clientes, repensar, na verdade não é nem repensar, né? Conquistar novos clientes, novas oportunidades de trabalho com a minha fotografia. E eu sei que agora também a inteligência artificial começou e também garfou um pouco desse mercado, né? Não acredito que ela vai roubar totalmente o espaço do fotógrafo, mas eu acho que ela vai, de alguma forma, mudar um pouco esse mercado, né? Da mesma forma que a fotografia digital mudou bastante o mercado. Nesse roteiro que eu tinha pedido para uma inteligência artificial fazer, uma IA, ela me deu algumas indicações para eu repensar a minha carreira, repensar a forma como eu penso a fotografia, como eu quero ver a fotografia. Em um certo momento eu até gostei do roteiro, peguei ele aqui para gravar hoje, mas sabe quando não sai? Sabe quando é uma coisa forçada, uma coisa que não é sua, uma coisa que não vem de dentro de você? E aí tem uma característica muito robótica. Eu acho que é mais ou menos o que acontece com as fotografias que são geradas por inteligência artificial, né? Eu acho que ela tem não sei, esse aspecto artificial, né? Esse aspecto estranho. A gente não se identifica, né? A gente até acha interessante, gosta, fala assim, nossa, o conceito é bonito, interessante e tal. Mas não foi, né, um ser humano que fez ali, né? Eu até estava pensando ontem no banho, putz, a inteligência artificial, ela não cria nada, né? Ela só, ela só copia, né? Ela só mistura coisas que já existem. Tudo bem que a gente também faz isso, mas a gente não consegue copiar perfeitamente uma outra pessoa. Porque sempre quando a gente tenta copiar, a gente acaba colocando alguma coisa nossa, né? Por exemplo, eu estou aqui fazendo um estilo de vídeo inspirado no Arthur Miller, que ele tem um quadro chamado Pensando Alto, que é ele parado mesmo. Só que assim, se você for parar para pensar, existem vários filmes e várias possibilidades de você. E se você for parar para pensar, tem muita gente que já fez isso, né? Tem alguns outros podcasts muito interessantes onde tem um que uma pessoa fica sentada no divã. Então isso aqui basicamente é uma conversa com o seu terapeuta, né? Uma conversa naquela terapia que você só fica falando, né? Que você deita no divã ali e fica falando, 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 para ver se você consegue melhorar, acho que os seus pensamentos, não nem melhorar os seus pensamentos, né? Se você consegue elaborar melhor o que você está pensando, né? E aí quando a gente fala, a gente acha que acaba se sentindo um pouco melhor em relação a isso. E eu, nessa minha nova empreitada, eu morava em Campinas e agora eu moro em Belo Horizonte. E aqui eu não tenho cliente algum, não conheço ninguém. Então
É como se eu estivesse morando num outro país, assim. Eu me sinto bem perdido nesse ponto, né? Porque tem que. É como se eu estivesse começando do zero. Por mais que eu tenha um portfólio, que eu tenha. Assim. Tem uma história, né? Na fotografia, eu sinto como se eu estivesse começando do zero mesmo, assim. Então é muito doido. É muito doido. E eu acho que esse vídeo aqui, ele fala um pouco sobre isso, assim. Sobre essa questão de você ter que começar alguma coisa do zero, sabe? É muito difícil começar algo do zero. E a gente vive num mundo onde é difícil começar e é difícil terminar alguma coisa, né? A gente está cheio de pontas abertas, né? O dia inteiro, todos os dias, porque é difícil a gente conseguir fazer tudo, né? Então, acho que esse pensamento aqui, que na verdade é para mim, né? Tudo que eu tô fazendo aqui acho que é para mim. Não sei, no futuro eu olhar e falar assim, caraca, é o que eu tava pensando. Será que eu vou evoluir, né, daqui a um tempo? Que eu vou chegar em alguns lugares mais interessantes? Será que eu vou ter algumas respostas? Eu não sei. A ideia desse vídeo aqui era conectar com fotógrafos que estão em crise, que não sabem muito bem para onde que vão seguir com a sua carreira, né? Eu já fotografei de tudo, já fiz foto de tudo no começo. E aí eu fui verticalizando para retratos e criei alguns projetos artísticos. Mas não sei, Instagram, TikTok, essas coisas estão tão chatas assim, estão tão iguais, né? E aí com a inteligência artificial tomando conta cada vez mais das redes, a gente vai consumindo a própria inteligência artificial, né? Então a gente está consumindo restos, né? Porque é isso que a inteligência faz, a inteligência artificial faz, ela compila o que já existe e te dá uma mistureba, né? E aí a gente perde um pouco da criação, né? Da coisa genuína, né? Da criação. Que eu acho que o grande barato da criação não é nem compartilhar só e o que o outro vê. Eu acho que o grande barato da criação, e no meu caso da fotografia, é você fazer a fotografia. É ela sair de dentro de você, né? É você ter criado aquilo, você ter visto aquilo. Eu acho que é aí que está o grande prazer. O prazer não está em compartilhar, em que as pessoas vão falar ou não vão falar, que elas vão sentir, não vão sentir, sei lá. É interessante que eu coloquei o vídeo passado aqui desse canal. O primeiro vídeo que eu fiz desse canal contando a minha história, eu fiz uma transcrição e coloquei para a inteligência, para uma IA, falar sobre aquele vídeo. Ela falou que estava sem coerência, que o vídeo estava confuso e que se eu quisesse fazer alguma coisa mais nichada, que eu tinha que começar do zero. É um outro canal para ser um pouco mais assertivo, né? E aí eu não consigo fazer uma coisa que uma inteligência artificial me pede. Eu me sinto um idiota, eu me sinto fazendo algo ruim, não sei. Perde a organicidade, sabe? E eu acho que é isso que faz o conteúdo ser interessante quando a gente tem um ser humano fazendo. É muito fácil você chegar para a inteligência artificial, eu chego na lei e falo assim, cria um conteúdo para mim sobre tal coisa. Larinha, a cachorra vai latir. Não, não, ela está querendo pegar um mosquito. Enfim, acho que é isso por hoje. Amanhã eu tento gravar um outro vídeo falando de uma outra coisa, um outro pensamento. Fica esse reflexo aqui. Esse reflexo de uma mente a soluçar. Acho que é isso. Tchau.